Olá, eu sou o Cordeiro de Sá e hoje eu apresento um programa de bastidores aqui do Conexões Ribeirão. Eu acredito que, assim como eu, você deve estar se perguntando o que é essa confusão de bandeira do Brasil, bandeira de Israel, que a gente tem visto nas manifestações de extrema-direita pelo Brasil. Então, aproveitando que a gente tem aqui um professor, eu resolvi fazer esse programa de bastidores com essa pauta. O que é isso, professor? Uma baita confusão, né, cara? Isso já vem, de certa forma, de uma forma mais tímida há bastante tempo, né? Mas agora as próprias pesquisas estão dizendo que essas manifestações mais da extrema-direita estão se polarizando, estão se radicalizando, né? E tem esse conteúdo a mais, né, que está se intensificando, que é o pessoal, né, as senhoras, os senhores, se enrolarem com bandeira de Israel. E na última manifestação que tivemos em São Paulo, tinha mais bandeira de Israel do que bandeira do Brasil. A gente tem essas senhoras vestidas com a bandeira de Israel, fazendo um chale, fazendo saia, ostentando a bandeira de Israel, e quando uma delas é interpelada, né, por que está fazendo esse apoio a Israel, ela diz que é porque é um país cristão. Então isso me chocou bastante. Né? Eu até entendi aí uma relação religiosa com Israel, mas o entendimento de que Israel é um país cristão é um absurdo até para quem lê a Bíblia, né? Você fala sobre isso. Geralmente essas pessoas que levam essas bandeiras são ligadas a denominações evangélicas, principalmente neopentecostais, né? E tem todo um fundo religioso por trás disso. Então, quando a mulher diz, né, responderam uma pergunta, parece que um jornalista, né, que ela era cristã, assim como os judeus, né, ela parte de uma falta de conhecimento total, porque os judeus não são cristãos. Os judeus seguem a lei de Moisés, eles têm uma religião própria, que é bem diferente do cristianismo, né? O cristianismo que é a matriz aí das denominações católica, evangélicas, etc., né? Então você percebe assim, um desconhecimento, quer dizer, a pessoa acredita numa coisa e não sabe dizer de onde ela tirou aquilo em que ela acredita, né? Não há um conhecimento a respeito da crença que a pessoa está professando ou dizendo que professa ali. A gente sabe que o cristianismo nasceu do judaísmo, Jesus foi judeu, né? Ele foi criado e foi educado no judaísmo, né? Com o tempo, né? Depois aí da vida de Jesus, depois da morte, ressurreição, pelos que acreditam, né? O cristianismo seguiu um caminho próprio, se separou do judaísmo, tem uma outra visão, uma outra teologia, né? Mas é a questão da Bíblia também, né, porque a Bíblia tem o Antigo Testamento, ligado ali os textos, né, da Torá hebraica, né, relacionados ali à história e à doutrina, né, dos antigos judeus, e tem o cristianismo, que é o Novo Testamento, com os evangelhos, o Apocalipse, as cartas, etc., né? Mas, Olages, eu me lembro aí, lendo um pouquinho dos livros de história, que teve até uma grande perseguição aos judeus durante a Idade Média, tal, porque eram os que crucificaram Cristo, né? Então a gente tinha assim uma situação dos cristãos serem, naquela época, contra os judeus, porque seriam os inimigos do cristianismo. E hoje a gente vê uma situação posta ao contrário, inversa, e distorcida. Não que os cristãos tenham que ser inimigos dos judeus, não é isso que eu estou dizendo. De forma alguma. Mas que não bate com a história, né? Assim como dizer que o pessoal que mora lá na faixa de Gaza é tudo terrorista. Isso está na fala de uma das senhoras também. Porque eles são todos terroristas. Não tem a mínima visão do que é o povo palestino e do que é o povo de Israel. Porque tem o povo de Israel, por exemplo, é um povo plural, né? Diverso, com vários partidos de várias tendências ideológicas, com movimentos sociais muito fortes, movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, enfim. Israel é uma democracia, apesar do governo de Netanyahu ser um governo de extrema-direita, né? Assim também como o povo palestino, né? O povo palestino, tudo bem, eles têm um governo próprio na Cisjordânia e tem o Hamas que tem o controle da faixa de Gaza, né? Mas não quer dizer que eles concordam com todas todos os encaminhamentos, todas as políticas do Hamas, né? Então você percebe assim que há um desconhecimento, né? Há uma confusão generalizada nessa área religiosa, principalmente neopentecostal, do que é governo, do que é o povo, do que é a sociedade, né?
para eles fazem como se fosse tudo a mesma coisa. E daí sai com essas preciosidades aí que a gente costuma ver. Lages, eu quero depois te perguntar da questão política por trás disso, mas antes eu queria entender o seguinte. Você fez o doutorado em teologia. Eu fiz a graduação, uma das graduações em teologia e o doutorado em ciências da religião. A graduação eu não sabia. Eu achei que você tivesse feito o doutorado apenas. Não, a graduação também, teologia, em Brasília, que eu fiz. Por que você resolveu fazer teologia, Lages? É interessante, né? Por que a gente acaba tendo uma certa propriedade para estar discutindo essas coisas? Quando eu fiz meu primeiro curso de graduação, filosofia, nos anos 70, né? Eu estava ligado a seminário ainda, né? E a gente tinha que fazer filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora e, ao lado, concomitantemente, você tinha um departamento de ciências da religião que oferecia essas disciplinas de ciências da religião. Não era um curso, né? Ninguém saía de lá com diploma, com certificado de ciências, mas era um departamento onde você fazia disciplinas eletivas, né? E para a gente que era do seminário era obrigatório fazer. Eu fiz praticamente todas, né? Sem ter a diplomação nessa área. E muitos anos depois eu falei, gente, vamos reconhecer essas disciplinas, fazer alguma coisa com isso, né? Esse aqui é Caxias ou não? O cara voltou para a graduação? Voltei para fazer teologia. Muitas dessas disciplinas foram reconhecidas, né? Outras não, porque afinal de contas já tinha passado um bom período de tempo, né? Mas o meu sonho era ter também, além da filosofia, o certificado de teologia ou de ciências da religião, que na verdade eu fui fazer algum tempo depois como doutorado, como pós-graduação, né? Eu não me lembrava mesmo, não sei se a gente já conversou disso, eu achei que você tivesse só o doutorado. O que eu queria te perguntar era isso, Lages. Tem alguma vertente teológica, alguma questão teológica mesmo que explique isso? Sim. Veja, nesse campo religioso mais conservador, aí não é só evangélico, até mesmo entre católicos e outras denominações, você tem uma crença muito forte, Ossá, no fim do mundo, nos últimos tempos, né, e na volta de Cristo. Então tem uma crença muito forte disso, né? E uma doutrina que acabou se originando e fazendo muitos seguidores, né, nesses círculos é a doutrina do dispensacionalismo, né, que vai dizer o seguinte, bem resumidamente, diz o seguinte, olha, antes do fim do mundo, ou pouco antes do fim do mundo e da volta de Cristo, né, os antigos judeus vão se converter ao cristianismo, vão se converter ao Deus verdadeiro, né? E como os judeus, pela diáspora, estavam espalhados pelo mundo inteiro, eles retornariam à Terra Santa, retornariam à sua antiga pátria, né? Lá no Oriente Médio, né? Que muita gente acha que é a Palestina. A Palestina é apenas um nome geográfico ligado a um dos povos antigos que ocuparam aquela região, que são os filisteus, né? Então, há uma percepção entre esses grupos mais conservadores de que Israel hoje é como se fosse um relógio do fim do mundo. Quer dizer, olha, a própria criação do Estado de Israel em 1948, né, por uma decisão da ONU, né, já é entendida como, olha, já está começando o fim do mundo, tá vendo? Os judeus agora podem retornar à sua antiga pátria, podem formar lá o seu país, o seu governo, etc., né? Então, observem que é essa questão que está por trás, né, dessa grande intimidade que você observa hoje entre grupos evangélicos neopentecostais, mais conservadores, através da doutrina do dispensacionalismo, acreditando que, olha, já estamos nos encaminhando aí para o grande final, para a grande finale, né? Faz mais de 70 anos. Né? Tudo bem que para o tempo cósmico isso seria pouco, mas há 70 anos... Eu lembro quando eu era criança, minha tia falava isso. Agora você trouxe, eu estou puxando então, aqui a haveria memória. uma grande batalha do Armagedon, exatamente ali naquela região de Israel, entre o bem e o mal, entre o Deus verdadeiro de um lado e o demônio e seus aliados de outro, né? Então, veja que tem uma crença teológica conservadora, muito conservadora, que embasa todo esse posicionamento hoje de apoio que esses grupos que se dizem cristãos dão a Israel. Né? Então pegam um povo... Essa demonização do povo palestino como se fosse tudo terrorista ou seja, tudo demônio. Faz parte desse conjunto, desse ideário. Né? Tá. Então, observem que para isso ser um instrumento político de verniz religioso, tanto para o governo de Netanyahu lá em Israel, como para os bolsonaristas aqui no Brasil, é muito fácil, né? Utiliza-se essa doutrina para justificar, por exemplo, o apoio de Israel
e a demonização do povo palestino, através aí do Hamas, etc. Eu queria até mostrar uma outra imagem aqui, que acabou virando meme também, mas que é esse, vamos colocar aqui na tela, é esse mural, né? O pessoal fez aqui uma foto do presidente de Israel e do ex-presidente Bolsonaro e uma palavra em hebraico no meio, e muita gente foi lá, fotografou, fez festa, e estava escrito genocida, né? Em hebraico. Em hebraico. Então, quer dizer, foi uma crítica que foi feita ao presidente atual de Israel e ao ex-presidente do Brasil, e o pessoal sem entender o que estava escrito. E isso, Lages, eu falo pensando muito nessa situação, né? Sem entender o que diz a letra mesmo, sem entender o que dizem os textos mundanos ou sagrados, as pessoas vão seguindo, vão fazendo as selfies ou vão tomando, fazendo atitudes e tal. Sem perguntar, sem nenhum posicionamento crítico, simplesmente ouvindo a voz do pastor, ouvindo a voz daquele que tem claramente o interesse de ter ali um projeto de poder para toda a sociedade, e as pessoas embarcam nisso na maior naturalidade, né? Sem questionar nada. Então, tiraram as fotos lá junto lá com a foto do Bolsonaro e do Netanyahu, né? Sem saber que era uma coisa crítica que estava sendo colocada ali, genocidas, né? Então, veja. E aí até acaba passando vergonha, né? E quando não, fazendo mal para os outros, né? Mas eu acho que a gente também tem que fazer justiça, né, Lages? A gente sabe que tem esse movimento neopentecostal, mas não dá para deixar as outras áreas do cristianismo também fora disso, né? Quando você fala do pastor, também tem o líder espírita, também tem o padre, que às vezes pende para esse lado da extrema-direita e acaba... Sim, tem até um padre aí que foi alvo de busca e como é que fala lá na Polícia Federal? Busca e apreensão de documentos, de computador, né? Padre, né? Por quê? Porque também fazia parte desse movimento aí de extrema-direita, de espalhar mentiras, fake news, né? Colocar em dúvida o processo eleitoral, a urna eletrônica. Então, não é uma coisa só do lado evangélico, neopentecostal mais, um pouco também pentecostal, né? Tem umas diferenças lá. E é interessante que o pastor Henrique Vieira, que é deputado federal do PSOL, lá na Câmara dos Deputados, né? Ele ressalta muito isso. O mundo evangélico é um mundo muito plural, muito diferenciado dentro dele mesmo, né? Não dá também para você simplesmente colocar uma régua e dizer que todos pensam da mesma forma. Não. Eu tenho muitos amigos evangélicos, inclusive, que têm uma visão completamente diferente, né, desses pastores midiáticos aí, como Malafaia, o bispo Edir Macedo, etc., né, que são, na verdade, aqueles que acabam, né, liderando esse movimento mais conservador dentro desse aspecto religioso evangélico. E aí a gente entra nessa discussão de poder, né? De ser um projeto religioso pura e simplesmente para ser um projeto de poder. Então, né? Se tem bancada evangélica, que se tem toda uma pressão desses grupos, né, em nível das instituições, né, e controlar a Câmara, controlar Senado, controlar agora conselhos tutelares, controlar outras esferas de participação política, social, cultural da sociedade, você percebe, então, que não está sendo feito isso só por uma questão religiosa. É um projeto político, claro, que está sendo colocado em prática. E qual que é a luz no fim do túnel, professor? É difícil, né, você vislumbrar uma luz no fim do túnel. Quer dizer, a gente está dentro de um processo de polarização muito grande, né, que não é só do Brasil, ressalta-se isso mais uma vez, isso está acontecendo no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, né, em todo mundo, em todo o Ocidente, isso é muito claro, e a gente não vislumbra, né, no horizonte uma solução rápida, né, para essas questões que tanto angustiam a gente hoje, né? Qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você escreve, alguém já leva para um lado, já leva para outro, e aquilo se transforma num grande debate, muitas vezes sem pé e sem cabeça. Pois é. Então vamos estudar, né? Aprofundar um pouquinho a leitura. Sim, porque falta o quê, afinal de contas? Conhecimento. E tá aí, aí voltamos à escola, voltamos de novo à educação, né? Se eu acho que a escola tivesse cumprido bem o seu papel, né, nesses anos todos para trás aí de nós, talvez a gente não tivesse chegado aqui no Brasil, pelo menos, a essa situação. Pois é, né? Que a gente tem as nossas opiniões, né, mas que sejam opiniões nossas, embasadas no conhecimento e não no... Não Maria vai com as outras. Então, nós vamos finalizar aqui os nossos bastidores, já estouramos o nosso tempo, haja edição aí para parar nos 15 minutos, e até a próxima, né, professor? Até a próxima. Um grande beijão, um grande abraço para todo mundo aí que nos acompanhou hoje. Vamos que vamos.